Pessoal, esta é a lista de exercícios que eu disponibilizei no AVA, para que nós vamos falar sobre análise de carteira. Estamos limitando a analisar uma carteira conformada por dois ativos. Tá? Estamos considerando os valores de retorno esperado e o desvio da Braskem e Via Varejo, tá? Que são os dois ativos que apresentaram maior indicador Sharpe, que nós já analisamos na aula anterior. Tá? Na aula anterior, aprendemos a calcular o Sharpe e também o treino. E com base na teoria, o investidor ele tem que escolher aquele ativo que apresentar maior indicador Sharpe ou treino. Tá? Estou considerando aqui a Braskem e Via Varejo, mas também deixando aqui um exercício para vocês fazerem o mesmo procedimento que vamos fazer na aula para uma carteira diferente, tá? Conformado pela Via Varejo e a IRB Brasil. Tá? E neste vídeo vou me limitar a falar inicialmente desta parte, que seria o modelo Markowitz e também a ilustração da fronteira de eficiência, tá? Saber quanto que temos que aplicar na Braskem e também na Via Varejo. Esse daqui também é um material que eu postei no AVA, que já tem a primeira parte do exercício resolvido, tá? Para determinarmos o retorno, o risco, a ilustração da fronteira de eficiência e também saber quanto que temos que aplicar em cada um dos ativos de tal maneira que minha carteira seja otimizada. Vou utilizar aqui, gente, os recursos do OneNote para falar sobre a primeira parte do exercício, tá? Que disponibilizei no AVA. E que nós temos aqui. Essa é a fórmula daqui do retorno esperado, que nós vamos promediar aqui o retorno esperado do ativo A, vezes a participação do ativo A na carteira, mais o retorno do ativo B, nesse caso que seria a Via Varejo, vezes a participação do ativo A na carteira. Tá? Essa é a fórmula que nós utilizamos para calcular o retorno esperado dos ativos que fazem parte da carteira, tá? E promediar ele. E vamos considerar esses valores que estou mostrando aqui, que também estão no material, né? Que vai nos permitir saber posteriormente quanto que temos que aplicar em cada um dos ativos e também vai nos facilitar plotar a fronteira de eficiência. Inicialmente, vamos considerar aplicar 0% na Braskem e 100% na Via Varejo. Considerando aqui a aplicação de 0% na Braskem e 100% na Via Varejo, nós temos aqui o retorno de 5,9095, que seria justamente o retorno da Via Varejo, né? Considerando que 100% está sendo aplicado somente na Via Varejo. E assim sucessivamente para as demais combinações, considerando um 20% na Braskem, 80% na Via Varejo, nós temos um retorno de 5,1143 para a carteira. Tá? Vocês podem observar no material que o retorno ele é decrescente, tá? Porque vai promediar pelo fato do retorno da Braskem ser menor, tá? E quanto mais ela pesar na carteira, o retorno vai ser cada vez menor. Tá? E também utilizamos esse critério aqui de aplicação de 0% e 100%,
20%, 80%, 40%, 60%, e assim sucessivamente para a parte do desvio, tá? Aqui para o desvio, que vai ser calculado pela participação ao quadrado do ativo A vezes a variância, tá? E daqui a variância, cima ao quadrado, a variância mais a participação do ativo B ao quadrado vezes a variância de B, mais duas vezes a participação do ativo A e B vezes a covariância entre os ativos, tá? O valor da covariância também eu mostrei no material de como ela é calculada, tá? E utilizando a combinação desses ativos, digamos, aplicando 0 em Braskem e 100% na via varejo, nós temos aqui um risco de 5,5116%. Aplicando 20% na Braskem e 80% na via varejo, nós temos aqui um risco menor de 4,4756. Continuando aqui com a combinação, nós observamos que o ponto de mínimo risco se dá na combinação de uma aplicação de 80% na Braskem e 20% na via varejo. Tá? Nessa combinação, nós obtemos aqui um valor aqui do risco de 2,5114. Tá? E se aumentamos aqui a aplicação na Braskem, que seria 100% na Braskem, e 0% na via varejo, e o risco tende novamente a aumentar, que seria 2,7395. Vocês me acompanhem este vídeo juntamente com o material, tá? Para ir tendo uma sequência lógica das coisas que eu estou falando. Tá? Inicialmente, ao aplicar 0 na Braskem em 100%, nós temos um risco de 5,5116 e ele vai decrescendo até uma combinação que se aproxima, tanto menor, 80% e 20%, nós temos um risco de 2,51%. Tá? Posteriormente, ele volta a subir, que é esse ponto aqui que estou marcando, de 2,7395. Então, uma vez utilizado essa combinação aqui possível, de possível aplicação, nós plotamos a fronteira eficiente. Ao plotar a fronteira eficiente, nós vamos considerar o ponto do menor risco, que é justamente isto, de 2,5114, aqui que estou mostrando, atrelado ao maior retorno possível. Tá? Nós temos aqui a combinação de 80 e 20, que nos dá aqui um risco de 2,5114 e um retorno de 2,7288. Tá? Ou seja, se aqui eu considero 80% de aplicação na Braskem, tá? E 20% de aplicação na via varejo, eu vou ter aqui um retorno para a carteira, um retorno médio nesse caso, de 2,7288%. Tá? Isso é o que a curva da fronteira de eficiência está me mostrando, que neste ponto aqui a carteira vai ser otimizada, tá? Que é o ponto chamado de carteira de mínima variância, e pelo princípio da racionalidade, o investidor tem que escolher a carteira que apresentar o menor risco atrelado ao maior retorno possível. Tá? E a fórmula do WA, que eu estou mostrando aqui, finalizando, vai nos permitir saber quanto que eu tenho que aplicar no ativo A e no ativo B com exatidão. Tá? Aqui por meio do desvio eu me aproximo
Tá? Para eu saber quanto que eu tenho que aplicar em A e em B. Aqui eu vejo que tem que aplicar aproximadamente 80 em A e 20 em B. Tá? E por meio desta fórmula aqui, eu posso saber com exatidão quanto que eu tenho que aplicar no ativo A, nesse caso na Braskem, que seria 81,70, e na Via Varejo 18,30%. Tá? Os cálculos também estão mostrados no material, tá? Que vai ser dado pela variância de B, subtraída a covariância entre os ativos, dividido pela subtração da somatória do desvio ao quadrado entre ambos, com 2 vezes a covariância entre os ativos. Tá? Assim nós obtivemos os seguintes resultados. Temos que aplicar 81% do nosso capital na Braskem e 18,30% na Via Varejo. Tá? Com base no procedimento adotado, esse seria o ideal que deveríamos aplicar em ambos ativos e na qual nossa carteira vai ser otimizada. Conhecendo quanto que temos que aplicar no ativo A e no ativo B, determinamos qual que vai ser o retorno da carteira. Tá? O novo retorno da carteira. Eu já sei que tenho que aplicar, digamos, na Braskem, tenho que aplicar 81,70%. E na Via Varejo, eu tenho que aplicar 18,30% do meu capital. Então, considerando o retorno da Braskem, que o retorno é o mesmo, não muda, né? O retorno inicial que nós consideramos de 1,93, né, que estão aqui, 1,93 e 5,90, tá? 95. Então, o retorno da Braskem vezes a participação do ativo na carteira, mais o retorno da Via Varejo vezes a participação do ativo na carteira, determinamos que o retorno da carteira otimizada, né, vai ser 2,66%. Tá? Otimizada porque já sabemos quanto que temos que aplicar em A e em B. E qual que vai ser o risco da carteira otimizada? O risco da carteira otimizada vai ser de 2,5093, que se aproxima deste valor daqui. Tá? Porque nesse valor daqui nós consideramos a aplicação de 80 e 20. Tá? Que se aproxima do valor ótimo, que nos serve justamente para plotar a fronteira de eficiência. E o valor exato é de 2,5093% o risco. Está considerando que 81,7% tem que ser aplicado em Braskem, 18% na Via Varejo, considerando também aqui os desvios ao quadrado de ambos, 2 vezes a participação de ambos vezes a covariância, nós determinamos aqui qual que vai ser o risco da carteira. Tá?